Que maravilha! Estamos em mais um dia e avançando, reta final do nosso plano de leitura da Bíblia, lendo toda a Bíblia em um ano. Hoje finalizaremos o livro de Salmos. Você pode dar glória a Deus por finalizarmos um livro tão maravilhoso? Glória a Deus. Então já se prepare para os capítulos de hoje, já junte aí a sua família, se você puder, em casa, tá? Ou pegue seu material de estudo. Se você está em trânsito, abra o seu coração e vamos juntos. Vamos a mais um dia, ok? Os capítulos de hoje são Daniel, capítulos 7 e 8, Daniel 7 e 8, e Salmos 148 a 150, ok? Vamos começar então. Você que é novo no canal, o nosso convite e lembrete de sempre. Clica aí no botão inscreva-se, aperta o sino de todas e você sempre será notificado quando liberarmos material, tá bom? Começando por Daniel, capítulo 7, verso 1. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano. E lhe foi dada mente humana. Vi então a segunda besta e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e lhe foi dada grande autoridade. Então, em minha visão, naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos, e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a 4ª besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Enquanto foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto, e minhas visões me aterrorizaram. Por isso aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono, e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou:
Essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garras de bronze e esmagado os restos com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Até que o ancião, o Altíssimo, veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a 4ª besta é o 4º reino que dominará a terra, e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo que estiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará, e todo o seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto ficou pálido de medo, mas não contei essas coisas a ninguém. E aqui finalizamos Daniel capítulo 7, vamos ao capítulo 8. Durante o 3º ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Nessa visão eu estava na fortaleza de Suzã, na província de Elão, em pé junto ao rio Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro com 2 chifres compridos, em pé junto ao rio. Um dos chifres era mais comprido que o outro, embora tivesse crescido depois do outro. O carneiro dava chifradas em tudo em seu caminho para o oeste, para o norte e para o sul, e ninguém conseguia detê-lo nem ajudar suas vítimas. Ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Enquanto eu observava, de repente um bode surgiu do oeste e atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou o chão. Esse bode, que tinha um chifre enorme entre os olhos, foi na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto em pé junto ao rio e avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro furiosamente e o atingiu com um golpe que quebrou seus 2 chifres. O carneiro ficou sem forças para resistir e o bode o derrubou e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O poder se tornou muito poderoso, mas no auge de seu poder, seu grande chifre foi quebrado. No lugar dele nasceram 4 chifres proeminentes que apontavam para as 4 direções da terra. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste, em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial. Lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas e os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial
ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e destruir seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião. Portanto, o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo o que fez. Então ouvi dois seres santos conversando entre si. Um deles perguntou: quanto tempo durarão os acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião por causa da profanação Até quando a rebelião que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? O outro respondeu: levará 2.300 tardes e manhãs. Então o templo será restaurado. Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim. E ouvi uma voz humana vindo do rio Ulai gritar: Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse: filho de homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar em pé. Então ele disse: estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. O carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia. E o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego. Os 4 chifres proeminentes que apareceram no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. No final de seu reinado, quando o pecado estiver no auge, subirá ao poder um rei feroz, mestre de intrigas. Ele se tornará muito forte, mas não por seu próprio poder. Causará terrível destruição e terá êxito em tudo o que fizer. Destruirá líderes poderosos e devastará o povo santo. Será um mestre do engano e se tornará arrogante. Destruirá muitos sem aviso. Chegará a enfrentar na batalha o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por força humana. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Então eu, Daniel, fiquei abatido e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a tratar dos negócios do rei. Mas a visão me deixou muito perturbado e não consegui entendê-la. E aqui finalizamos o capítulo 8 de Daniel. Vamos aos últimos 3 capítulos do livro de Salmos, ok? Salmo 148. Vamos nós. Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no desde as alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem-no altos céus, louvem-no vapores acima das nuvens, todas as coisas criadas, louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Ele as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nuvem, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra,
e todos os povos, governantes e juízes da terra. Rapazes e moças, idosos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis. O povo de Israel, que lhe é chegado, louvado seja o Senhor. E aqui finalizamos o capítulo 148, vamos ao 149. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Ó Israel, alegre-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exulte em seu Rei. Louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamborins e harpas, pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. Alegrem-se os fiéis, porque ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Louvores a Deus estejam em seus lábios e uma espada afiada em suas mãos, para se vingarem das nações e castigarem os povos, para prenderem seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio de seus fiéis. Louvado seja o Senhor. E aqui finalizamos Salmo 149. Vamos a Salmo 150. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. E aqui chegamos ao final de Salmo 150 e do livro de Salmos, e também finalizando os capítulos de hoje. Você pode dar glória a Deus por finalizarmos o livro de Salmos? 150 poesias escritas para cântico, para adoração, como armas de adoração, de guerra. Deus seja louvado e exaltado por sua palavra. Antes de finalizarmos e sairmos, ainda quero orar por nosso dia, por sua vida, ok? Mas quero te lembrar, o seu like, ele leva essa palavra mais adiante. Compartilhar com seus grupos e com seus contatos abençoa vidas nesse projeto de implantarmos essa cultura da leitura da Bíblia todos os dias, ok? Então nos ajude compartilhando. E se inscreve no nosso canal também, que você vai estar também crescendo o canal e fazendo com que mais pessoas recebam da palavra de Deus. Ok? Vamos orar então? Pai, nós te louvamos porque como é poderoso, Senhor, finalizarmos o livro de Salmos, como é poderoso louvar, bendizer o teu nome com os salmistas que escreveram esse livro tão poderoso. Tua palavra é nela, Senhor, no Salmo 119 que diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós estamos com o nosso coração cheio de gratidão e alegria por esse tempo que estamos passando na leitura da Bíblia em um ano. Nós louvamos também por cada pessoa que está aqui, Senhor, firme, permanecendo, Senhor, completando, aí chegando na reta final da sua leitura. Aqueles que estão chegando também nós louvamos pela vida deles. Enfim, Senhor, nós abençoamos nossos irmãos que estão aqui nesse momento ou que verão posteriormente. Sim, Senhor, nós abençoamos cada um dos nossos irmãos aqui. Declaramos sobre eles um dia abençoado, poderoso, na Tua presença, Senhor. E consagramos toda a nossa vida no Teu altar nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Quem crê comigo aí do outro lado, repete aí dizendo amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo grande no seu coração. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.